Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estudamos a obsessão nos seus mais variados graus e matizes. E estamos vendo, para nos elucidar de uma forma mais didática, mais concreta, um caso de obsessão gravíssimo que se estabeleceu pelo sentimento de culpa, né? E nos é narrado por André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu, na psicografia de Chico Xavier. Estamos vendo justamente, vamos começar o capítulo, que André Luiz denominou obsessão, em que vamos perceber mais detalhadamente como se deu a morte do Julinho, por que a Zulmira se entregou de tal forma a permitir que a obsessora envolvesse, né, a ponto dela perder toda a força para lutar, a força para prosseguir, se não fossem, se não fossem todos os procedimentos que buscaram, né, as ações que foram buscadas para que isso não a levasse a um desencarne. Mas vamos lá então. André Luiz começa a nos narrar. Penetramos o mais espaçoso aposento da casa, porque o grupo ali de André Luiz, aqueles poucos que estavam ali nessa tarefa, né, André Luiz em aprendizado, e eles estavam já na casa, né, na casa do Amaro e da Zulmira. Então penetramos o mais espaçoso aposento da casa, onde uma senhora de aspecto juvenil repousava abatida e insone. Moça de 25 anos aproximadamente, mostrava no semblante torturado harmoniosa beleza. O rosto delicado parecia haver saído de uma tela preciosa. Todavia, com a suavidade das linhas fisionômicas, contrastavam a inquietação e o pavor dos olhos escuros e o abandono dos cabelos em desalinho. Ao lado dela descansava outra mulher, sem o veículo físico. Recostada num travesseiro de grandes dimensões, dava a ideia de proteger a moça, indiscutivelmente enferma. Contudo, a vaguidão do olhar e o halo obscuro de que se cercava não nos deixavam dúvida quanto à sua posição de desequilíbrio interior. Conservava a destra sobre a medula alongada da senhora, vencida e doente, como se quisesse controlar-lhe as impressões nervosas e os fios cinzentos que lhe fluíam da cabeça à maneira de tentáculos de um polvo envolviam-lhe o centro coronário, obliterando-lhe os núcleos de força. Já comentamos que no nosso organismo há centros vitais, os chamados chakras pelos orientais. E o centro coronário, né, é pelo centro coronário que fica acima no nosso cérebro, acima da nossa cabeça, temos ali os canais que se abrem para o plano espiritual. Então, é por essa região do nosso organismo e do nosso perispírito, que possui os mesmos órgãos, né, que entramos em contato com o plano espiritual. Então, por isso que vemos que aqueles fluidos escuros, viscosos, envolviam o centro coronário. Então, a Odila, que era a primeira esposa, que não se conformava com ter perdido o lugar para outra e passou a persegui-la, mas não conseguia, em função da Zulmira se manter num padrão vibratório elevado ao da Odila, então Odila não a alcançava. Agora estava alcançando por conta
do descaso, do desleixo, do desejo, na verdade, que ela teve, desejo de que o menininho morresse, né? E o sentimento de culpa fez com que ela permitisse, abrisse as portas para Odila. E a Odila estava ali, deitada ao seu lado, como nós vimos aqui, com a destra, com a mão direita sobre a medula alongada da Azumira. E a Azumira estava ali, vencida, doente, né? E por que a Odila agia assim? Porque queria controlar as impressões nervosas da Zumira, né? Fechando-lhe ali os centros de força. Indiferentes ambas à nossa presença, foi possível observá-las atentamente, identificando-se-lhes a posição de verdugo e de vítima. Arrecadando-nos da indagação silenciosa em que nos demorávamos, Clarencio explicou. A jovem senhora é Zumira, a segunda orientadora deste lar. E a irmã desencarnada, que presentemente lhe vampiriza o corpo, é Odila, a primeira esposa de Amaro e mãezinha de Evelina, dolorosamente transfigurada pelo ciúme a que se recolheu. Empenhada em combater aquela que considera inimiga, imanta-se a ela pelo veículo perispirítico na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos, com o que lhe altera profundamente a paisagem orgânica. Vamos entender um pouquinho, porque ela está atuando na região coronária, né? Mas a região coronária, o centro coronário, ele comanda todos os outros centros, né? E o que lhe está logo abaixo é o centro cerebral. Portanto, a atuação nas glândulas, né, estava se dando, né? A hipófise. E então, tudo controlada, né? Tudo controlada. E ela estava pelos centros de força. As nossas glândulas são controladas, né, pelos nossos centros de forças e energizadas, né, para terem condição de trabalho, mas na verdade ela estava influenciando de forma altamente negativa todo esse metabolismo, né? Os centros metabólicos. Aí o André Luiz coloca: mas por que não há uma reação por parte da perseguida? Inquiri perplexo. Porque Zumira, a nossa amiga encarnada, caiu no mesmo padrão vibratório, aclarou o instrutor. Ela também se devotou ao marido com o egoísmo aviltante. Então, as duas, na verdade, traziam, falando em centros vitais, um dos centros vitais que nós temos é o genésico, né? Ligado à sexualidade, à procriação, a essa energia sexual que vai muito além do ato sexual, do exercício da atividade sexual propriamente dita, né? É a energia sexual, é essa força que nos rege, que nos movimenta, que movimenta o universo, né? E o centro genésico, portanto, da Zumir e da Odila estavam em desequilíbrio, né? Então, quando nós falamos assim, quando nós pensamos uma sexualidade em desequilíbrio, nós pensamos em viciações, né? Em situações ali viciosas, esdrúxulas, enfim. Podemos pensar o que a nossa mente concebe, né?
Mas nos esquecemos que, em se tratando de descontrole sexual, se engloba também esses desequilíbrios afetivos. Faz parte desse conjunto de coisas, desse complexo genésico, né? Desse centro vital que precisa estar em equilíbrio, com o equilíbrio das emoções. Amar sem posse, porque o sentimento de posse faz com que tenhamos atitudes e pensamentos totalmente contrários ao amor, né? A Zulmira, pensando na segunda esposa, ela julgava que amava o marido, mas ela estava desejando a morte dos filhinhos e especialmente do filhinho. Então, é um enlouquecimento, é um descontrole, é um desequilíbrio. Porque se ela realmente estivesse lúcida, ela entenderia que se ela amasse, ela não poderia desejar a tristeza do marido, porque a perda de um filho traria uma profunda tristeza ao marido. Então, onde está o amor, né? Daí afirmarmos que tanto uma quanto outra, porque a outra também, trazendo todo esse transtorno para o lar, né? Estava colaborando para uma amargura muito grande de Amaro, que estava sofrendo a dor da saudade do filhinho de 8 anos, estava sofrendo o sentimento muito desagradável em relação a Zulmira, porque ele a culpava por negligência, né? E transtornando aquele lar. Então, tanto uma quanto a outra totalmente enlouquecidas e desequilibradas. Daí o mesmo padrão vibratório. Daí a Odila conseguir alcançá-la pelo sentimento da culpa. Então, continuando. O matrimônio anterior. Então, vamos retomar, porque Zulmira, nossa amiga encarnada, caiu no mesmo padrão vibratório, aclarou o instrutor. Ela também se devotou ao marido com egoísmo aviltante. Amaro sempre foi pai afetuosíssimo. O matrimônio anterior deixou-lhe um casal de filhinhos, mas o pequeno Júlio, formosa criança de 8 anos, perdeu a existência no mar. A segunda mulher nunca suportou sem mágoa. E lembremos que quando nós falamos mágoa, nós podemos traduzir raiva. Na verdade, ela se magoava porque ela tinha um sentimento de raiva com os carinhos que o marido dispensava ao filhinho. Então ficava magoada. Mas o que está por trás disso é raiva. Vamos lá. Então, o matrimônio anterior deixou-lhe um casal de filhinhos, mas o pequeno Júlio, formosa criança de 8 anos, perdeu a existência no mar. A segunda mulher nunca suportou sem mágoa o carinho do genitor para com os órfãos de mãe. Revoltava-se, choramingava e doía-se constantemente diante das menores manifestações de ternura paternal, entrelaçando-se por isso mesmo com as desvairadas energias da irresignada companheira de Amaro, arrebatada pela morte. Em suas preocupações doentias, Zulmira, né? Zulmira é a segunda esposa, chegou a desejar a morte de uma das crianças. Pretendia possuir o coração do homem amado com absoluto exclusivismo. E porque as atenções de Amaro se encontravam particularmente sobre o menino, muitas vezes emitiu silenciosamente o anseio de vê-lo afogar-se na praia em que se banhavam. Certa manhã, custodiando os enteados, separou Evelina do irmão, permitindo ao Petis mais ampla incursão nas águas. O objetivo foi atingido. Uma onda rápida surpreendeu o miúdo banhista.
arrojando-o ao fundo, arrojando-o ao fundo. Incapaz de reequilibrar-se, Júlio voltou cadaverizado à superfície. O sofrimento familiar foi enorme. O ferroviário sentiu-se psiquicamente distanciado da segunda esposa, classificando-a como relaxada e cruel com os filhinhos. Zulmira, a seu turno, acabrunhada com o acontecimento e guardando consigo a responsabilidade indireta pelo desastre havido, caiu obsediada ante a influência perniciosa da rival que a subjugava do plano invisível. Clarencio fez ligeiro intervalo e continuou. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência e, por intermédio dele, sombrias forças se insinuam. Zulmira, pelo remorso destrutivo. Por que eles frisam remorso destrutivo? Porque o arrependimento ali, ele é muito importante. Nós não mudaríamos em nada se nós não nos arrependêssemos. Mas o arrependimento deve trazer atitudes positivas, né? Aqui não era o caso. Por isso que era um arrependimento, um remorso destrutivo. Então ela tombou no mesmo nível emocional de Odila, e ambas se digladiam num conflito de morte, inacessível aos olhos comuns. É um caso em que a medicina terrestre não consegue interferência. Calara-se o ministro. Qual se nos registrasse a presença por intuição, Odila movimentou-se e, agarrando-se à pobre senhora com mais força, gritou: Ninguém a libertará. Sou infeliz mãe espoliada. Farei justiça por minhas próprias mãos. E, contemplando a enferma com expressão terrível, acrescentava: Assassina, assassina, mataste meu filhinho, morrerás também. A doente abriu desmesuradamente os olhos, extrema palidez cobriu-lhe a face. Não ouvia as palavras da adversária que lhe era invisível, mas envolta na onda magnética que a enlaçava, sentia-se morrer. Clarencio afagou-lhe a fronte e disse calmo: Pobre moça. Hilário e eu, instintivamente, abeiramo-nos de Odila para afastá-la com a presteza possível, mas o instrutor generoso deteve-nos com um gesto advertindo. A violência não ajuda. As duas se encontram ligadas uma à outra. Separá-las à força seria dilaceração de consequências imprevisíveis. A exasperação da mulher desencarnada pesaria demasiado sobre os centros cerebrais de Zulmira, e a lipotimia poderia acarretar a paralisia ou mesmo a morte do corpo. O que seria então lipotimia? Temos aqui a nota do espírito: perda súbita da consciência, desmaio, porque a separação brusca levaria a um tipo de um desmaio, né? E traria, assim, graves, imprevisíveis consequências, podendo acarretar até a morte do corpo que já estava enfraquecido. Mas então, clamou Hilário, contrafeito, como extinguir essa união indébita? Não será justo afastar o algoz da vítima? Clarencio sorria e ponderou. Aqui o quadro é diverso. Na esfera carnal, a cápsula física é preciso isolante das energias desequilibradas de nossa mente. Entretanto, em nosso plano de ação, no problema que observamos, essas forças desbordam ameaçadoras sobre a infortunada mulher, cujo corpo
pode ser comparado a uma lâmpada de fraca receptividade, sobre a qual seria perigoso arremessar uma corrente superior à capacidade de resistência. Aqui se enquadra. A inutilização seria completa. Que poderíamos fazer? Indagou Hilário desapontado. Precisamos atuar na elaboração dos pensamentos da infortunada irmã que tomou a iniciativa da perseguição. É imprescindível dar outro rumo à vontade dela, deslocando-lhe o centro mental e conferindo-lhe outros interesses e diferentes aspirações. E não podemos começar exortando-a? O ministro sereno obtemperou sem alterar-se. Talvez, assim de momento, não pudéssemos ou não soubéssemos. A preparação é indispensável, né? Então, nós estamos vendo aqui que eles vão começar um trabalho de influenciação para que a Odila tenha ali uma lucidez, porque o seu estado era tal que ela não percebia o mal que estava fazendo, que ainda precisariam dessa mãe, né? O marido, a filha, precisariam do equilíbrio dessa mãe, né? Só que ela, no estado em que ela estava, ela não percebia nada disso. Continuando no texto, nada custa uma conversação de censura, alegou meu companheiro admirado. Sim, uma doutrinação pura e simples seria cabível. Contudo, não podemos esquecer que a organização cerebral da vítima permanece excessivamente martelada. Nossa intervenção no campo espiritual de Odila deve ser envolvente e segura para evitar choques e contra-choques que repercutiriam desastradamente sobre a outra, que é a Zulmira. Nem doçura prejudicial, nem energia contundente. O instrutor dirigiu piedoso olhar às duas mulheres e prosseguiu. A questão nesta casa surge realmente melindrosa. É necessário buscar alguém que já tenha amealhado na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar com o poder criador da renovação. Então, o instrutor está dizendo justamente que é uma situação muito delicada, que precisariam recorrer a alguém que já ama de uma forma tal, alguém que já tenha amealhado na alma bastante amor e bastante entendimento. Refletiu alguns instantes e aduziu. Contamos em nossas relações com a irmã Clara. Roguemos o concurso dela. Modificará Odila com o seu verbo coroado de luz, inclinando-a ao serviço da conversação própria. Por agora, de nossa parte, somente nos é possível a dispensação de algum alívio e nada mais. Recomendou a Eulália assistisse Evelina para o refazimento psíquico de que a menina necessitava e em seguida aplicou recursos magnéticos sobre Zulmira em passes calmantes de longo curso. Qual se fosse brandamente anestesiada, a enferma passou da irritação à serenidade e pareceu dormir aos olhos do esposo, que chegara de mansinho, acomodando-lhe os travesseiros. E continuando, então nós estamos vendo, né, um quadro doloroso em que a espiritualidade toma todos os cuidados para que o remédio não seja maior do que o necessário, ou seja, que não seja excessivo, trazendo às vezes situações contrárias aos propósitos, né? Então,
ele está ponderando e vamos ver a continuidade, né? No capítulo seguinte, vamos começar. Senda de provas. Zulmira ausentara-se do corpo, mas não desfrutava a paz que se lhe estampara na máscara física. Enlaçada por Odila, a cujo olhar dominador se inclinava submissa, não nos identificou a presença. Com evidentes sinais de terror, ouvia as objurgatórias da rival que a acusava exclamando: que fizeste de meu filhinho? Assassina, assassina! Pagarás muito caro a intromissão no lar que é somente meu. Destroçarei tua vida, não me furtarás o afeto de Amaro. Armarei o coração de Evelina contra ti. Vocês vejam como o enlouquecimento, o desequilíbrio emocional no campo do afeto, que é justamente esse desequilíbrio do centro genésico, que é a sexualidade, como ele transtorna, como ele enceguece, em que se toma atitudes que prejudicam os que amamos. Continuando. Não, não, respondia a vítima. Não matei. Não fui eu quem matou. Hipócrita, acompanhei os teus pensamentos, teus desejos, teus votos. Zulmira desembaraçou-se de inopino dos braços que a envolviam e correu para fora, seguida pela outra. Para fora do quarto, né? Porque mal ela sai do corpo pelo sono, ela já se encontra com Odila ali. Esclarecendo-nos, bondoso, Clarencio observou. Quando a pobrezinha consegue sossegar o corpo, cai no pesadelo agitado. Então, o Amaro arrumou ali os travesseiros, né, achando que ela estava repousando e, na verdade, ela estava vivendo um drama, afastada ali do corpo físico. Acompanhamo-las. Dirigem-se à praia onde ocorreu a morte do pequenino. Então, ambas se dirigem à praia. Premida pelo assédio de nossa irmã desequilibrada, Zulmira ainda não se libertou das aflitivas reminiscências de que se vê possuída. Pusemo-nos na direção do mar, antecipando-as no trajeto. E enquanto nos afastávamos, a conversação fazia-se ativa. Não posso compreender por que a infeliz se declarou inocente, comentou Hilário pensativo. Por que tamanha aprovação, se não é ela a autora do crime? Inquiri por minha vez. O ministro, porém, informou preciso. Segundo as anotações que já recolhemos da irmã Eulália, Zulmira não é propriamente autora, mas, com loucas ciumadas do marido, desejou ardentemente a morte da criança, chegando mesmo a favorecê-la. Para não repetirmos esclarecimentos aos quais já nos reportamos, faremos ligeiro retrospecto, tão minudenciado quanto possível, examinando o problema aflitivo do casal. Depois de breve pausa, prosseguiu. Amaro experimentava imensa devoção afetiva pelo filhinho. Quando Júlia adoecia, desvelava-se à cabeceira do petis, com ilimitada ternura. Sabendo-o sem o carinho materno e reconhecendo que a madrasta não primava pelo amor junto dos enteados, passava a dormir ao lado do caçula, rodeando-o de mimos. Quando tornava a casa cada dia, confiava-se a longas conversações com o filho, lendo-lhe histórias
ou escutando-lhe atencioso as narrativas infantis. Assemelhavam-se a dois velhos amigos a se bastarem um ao outro. Vamos ficar, né, neste ponto, muito a pensar. Quando não se compreende o sentimento de amor entre as criaturas, quando não se compreende as afinidades, isso causa muito ciúme em quem não tem um controle emocional. É muito a refletir, porque tudo isso vai trazer, trouxe já, né, na verdade, um drama muito doloroso. Porque ela não soube compreender, ela não soube ver que ali era uma atenção de pai para um filho. Né? Fiquemos com essas reflexões e que fiquemos em paz.